Pelo menos 50 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, morreram e dezenas de outros ficaram feridos numa altura em que Israel intensifica as suas ofensivas em todo o enclave. Os ataques visaram zonas residenciais, incluindo edifícios locais de deslocação e campos de tendas improvisados, bem como uma esquadra de polícia, entre outros locais. Um ataque no norte de Gaza matou pelo menos 18 pessoas e outro matou 11, incluindo pelo menos uma criança, de acordo com as autoridades sanitárias palestinianas. Os militares israelenses afirmaram que o ataque à esquadra de polícia tinha como alvo um centro de comando dos militares. Pelo menos 7 pessoas foram mortas, incluindo uma mãe e os seus 2 filhos e outras 2 crianças, em 3 ataques no sul do país. Os ataques no centro de Gaza mataram 6 pessoas, incluindo 2 mulheres e 2 crianças. Desde o início de março, Israel isolou os 2 milhões de palestinianos da faixa de Gaza de todas as importações de alimentos e outros produtos, a fim de pressionar o Hamas a libertar os reféns, dos quais se crê que 2 dúzias ainda estejam vivos. No dia da memória do Holocausto, parentes e amigos se reuniram em Israel para pedir a libertação dos reféns levados pelos terroristas do Hamas há mais de 1 ano e meio. 59 pessoas ainda estão em poder dos sequestradores. Eram 10 em ponto quando as sirenes soaram em todo o país. Foram 2 minutos de silêncio para homenagear os judeus mortos no Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista de Adolf Hitler executou um plano para exterminar os judeus na Europa. Milhares de famílias foram levadas para campos de concentração, onde enfrentaram a fome e os trabalhos forçados antes de serem encaminhadas para câmaras de gás. O Dia da Memória do Holocausto é marcado pela frase "nunca mais", um apelo para que o período de perseguição e extermínio, que matou cerca de 6 milhões de judeus, jamais se repita. Hoje, os israelenses se reuniram aqui na Praça dos Sequestrados para lembrar, além das vítimas do nazismo, os reféns levados pelos terroristas do Hamas que permanecem na faixa de Gaza. Roberta conta que a sirene ganhou um novo significado. Eles são nossos irmãos e a sirene faz a gente lembrar que a gente é um povo só e que a gente precisa lutar por cada vida. Nathalie é neta de uma sobrevivente do Holocausto. Para ela, a homenagem é dupla, por causa dos 59 sequestrados mantidos em cativeiro. Fiquei muito emocionada, foi muito difícil ouvir, mas fiquei muito feliz em estar aqui, afirmou. Sequestrados que foram libertados também participaram de homenagens na Europa, como mostra a correspondente Patrícia Nielsen. O trajeto de 3 quilômetros levou a multidão até os crematórios de Auschwitz, antigo campo de concentração nazista, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. Os sobreviventes dos ataques terroristas do Hamas carregaram bandeiras israelenses. Ao lado, fotos dos sequestrados que continuam na faixa de Gaza. Embora depois do Holocausto tenhamos jurado nunca mais, hoje estamos aqui pedindo a libertação de judeus que estão em jaulas, afirmou o presidente de Israel, Isaac Herzog. Depois do ataque terrorista do Hamas a Israel, o preconceito contra judeus cresceu no mundo. Só no Reino Unido foram mais de 3.500 casos de antissemitismo no ano passado. E justamente num país que abrigou judeus depois da Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, as homenagens foram organizadas no campo de concentração de Sachsenhausen, na região da capital Berlim. Ruth Wilkelmann, de 97 anos, é uma das sobreviventes do Holocausto. Acabei comendo madeira de tanta fome, mas eu queria ser livre, afirmou. A Rússia fez um dos maiores ataques em 3 anos de guerra com a Ucrânia. Veja no Giro pelo Mundo. Câmaras distribuídas pela capital Kiev registraram o momento em que os mísseis caíram entre dezenas de prédios. Pelo menos 12 pessoas morreram e 90 ficaram feridas. A região oeste da capital ucraniana foi a mais castigada.
Autoridades ucranianas afirmaram que a Rússia usou até mísseis norte-coreanos no bombardeio. As buscas por sobreviventes ainda são realizadas com o apoio de cães farejadores. Após os ataques russos, o presidente dos Estados Unidos pediu a Vladimir Putin que pare com os bombardeios na Ucrânia. Ao receber o premier norueguês, Trump foi questionado por um repórter se o presidente russo atenderia ao pedido para cessar os ataques. Trump respondeu que sim. O primeiro-ministro da Noruega saudou a iniciativa do presidente americano, que tenta um acordo entre os dois países. As novas autoridades de Damasco têm feito pressão para que as duras sanções impostas pelos países ocidentais ao governo de Assad sejam levantadas numa iniciativa com sucesso limitado. O governo britânico anunciou que vai levantar as sanções contra uma dúzia de entidades sírias, incluindo departamentos governamentais e meios de comunicação social, para ajudar o país a reconstruir-se depois da queda do presidente Bashar al-Assad na sequência de uma ofensiva rebelde relâmpago em dezembro. Chefes de Estado de vários pontos do mundo vão participar nas cerimônias fúnebres do Papa Francisco no sábado. Segundo o Vaticano, 130 delegações confirmaram a presença nas cerimônias, incluindo 50 chefes de Estado e 10 monarcas reinantes. O presidente dos Estados Unidos e o seu homólogo ucraniano estão entre os líderes que chegam esta sexta-feira a Roma. A Assembleia da República de Portugal assinalou hoje os 51 anos do 25 de abril de 74, a revolução que pôs fim a 48 anos de ditadura e os 50 anos das primeiras eleições livres. A 23 dias das eleições legislativas antecipadas, o Parlamento português assinalou os 50 anos das primeiras eleições que colocaram em São Bento 250 deputados eleitos livremente e em sufrágio universal. Houve ainda espaço para uma homenagem ao Papa Francisco. O Presidente da República associou a vida do Papa à Revolução dos Cravos. Marcelo Rebelo de Sousa, que fez o último discurso numa sessão do 25 de abril como Presidente, disse que a mensagem de Francisco tem tudo a ver com os valores de abril. Tudo, dignidade, humanidade, paz, justiça, liberdade, igualdade, solidariedade, fraternidade, abertura, inclusão, serviço dos outros, preferência pelos ignorados, omitidos e silenciados, disse Marcelo. A sessão ficou marcada pela polémica com o luto da morte do Papa Francisco. Devido ao luto, o Executivo decidiu adiar alguns eventos, como a presença do Primeiro-Ministro na abertura da residência oficial. Esta decisão provocou a crítica generalizada da oposição à esquerda durante a sessão solene desta sexta-feira, que rejeitou haver incompatibilidade entre o luto e estas celebrações.